Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de gramática e nós hoje estaremos falando sobre o passado simples, ou simple past ou past simple. Simple past e past simple são duas formas diferentes de se falar a mesma coisa, o passado simples. Agora, antes de nós começarmos, eu gostaria de somente fazer uma observação importante sobre quando estamos falando no passado. Você tem muito essa discussão de buscar utilizar estruturas mais complexas como present perfect como sendo um pré-requisito para que você tenha um inglês muito bom sendo mostrado, como por exemplo numa entrevista de emprego ou numa certificação como no IELTS ou TOEFL ou qualquer outra. E no final das contas, isto cria um preconceito contra o simple past quando nós estamos falando de uma comunicação avançada na língua inglesa. Mas o que eu gostaria de dizer é que a utilização do simple past ou de estruturas mais complexas como present perfect é muito frequentemente mais uma questão regional da pessoa que está falando inglês do que necessariamente uma questão do quão avançada ela é. Por exemplo, você no português brasileiro tem o gerúndio sendo o ando, ou seja, falando, amando, nadando. Enquanto que no português europeu, que inclusive é o português original, você tem a forma que utiliza o a para se referir no gerúndio, ou seja, a falar, a amar, a dormir, não é? Agora, podemos dizer que o português brasileiro é errado ou menos gramaticalmente correto só porque ele utiliza o gerúndio da forma ando ao invés da forma a, como eu descrevi? De forma nenhuma. Simplesmente por uma questão de regionalismo, você tem uma estrutura gramatical sendo estruturada, sendo expressada de uma forma diferente, sem ser necessariamente uma questão do quão proficiente ou fluente numa língua a pessoa é. Pois bem, o mesmo se aplica quando estamos falando então do inglês. Se você vai comparar, por exemplo, um norte-americano, isso então inclui tanto uma pessoa dos Estados Unidos quanto uma pessoa do Canadá e compara a frequência de utilização do simple past com uma pessoa britânica, você vai perceber que a pessoa norte-americana utiliza muito mais o simple past do que o present perfect, ao contrário da pessoa britânica, que tende a utilizar bem mais o present perfect do que o simple past quando está se referindo a ações passadas. Não por uma questão do quão avançado esse norte-americano é ou não, mas sim simplesmente por uma questão regional. E não podemos então afirmar que este norte-americano é menos fluente, ele é menos capaz ou até mesmo menos instruído na língua inglesa do que o britânico. Então, é muito importante deixarmos claro que a utilização do simple past não necessariamente é algo que pode ser argumentado como sendo uma demonstração de menor capacidade comunicativa. Tendo isso em vista, isso traz algo estratégico para nós, que é você pode utilizar o simple past para evitar complexidade desnecessária ao se expressar no passado e se mantendo, se comunicando de forma avançada. Portanto que você preste atenção em algumas coisas que nós aqui nesta aula estaremos lidando, tudo bem? Então, vamos começar. Usamos o passado simples quando falamos sobre uma ação que aconteceu em um momento definido no passado. O passado simples indica uma ação que terminou. Este, inclusive, é uma característica que é muito importante sobre o passado simples. Ele é, via de regra, utilizado para nos referirmos a uma ação que ocorreu em um momento explícito no passado, enquanto que o present perfect, por exemplo, pode ser utilizado para nos referirmos a uma ação que ocorreu em um momento não explícito, seja porque você não quer dizer quando ocorreu ou porque você não sabe quando ocorreu. Tudo que você sabe é que ocorreu e você está expressando essa ação que ocorreu. Pois bem, dê preferência então, quando utilizando o past simple, o passado simples, expressar de forma clara o momento passado em que a ação que você está se referindo ocorreu. Vamos então aqui continuar. Também podemos usar o passado simples para falar sobre como alguém se sente a respeito de uma coisa. When was your wedding? It was 3 years ago. I was beyond happy to marry the love of my life. Pois bem, então aqui temos uma mecânica onde que temos o simple past sendo utilizado não somente então para se referir a ações concretas, mas também a ações abstratas, como aqui temos um exemplo de ação que se refere a sentimentos, tudo bem? Continuando. O passado simples é formado pela adição do ed ao final do verbo irregular. Verbos regulares que terminam em e necessitam simplesmente de adicionarmos de ao seu final.
Todos os sujeitos têm seus verbos conjugados da mesma forma quando falamos de verbos regulares. A primeira questão que eu gostaria aqui de enfatizar é a diferença entre o verbo regular e irregular. Um verbo regular é um verbo que segue regras, ele tem um regulamento. Basta então, portanto, você relacionar regular, regulamento. Ele segue um regulamento, regras, que nos permite ter esta conjugação ao passado sendo previsível. Agora, verbos irregulares não seguem um regulamento. Agora, quando saber quando um verbo, ou melhor, mais uma vez, como saber quando um verbo é regular ou irregular? Infelizmente, não existem regras gramaticais que definem quando um verbo é regular e quando o verbo é regular. Regular ou irregular não existem regras. O que na realidade acontece é que ao longo da história, você tem certas palavras que, tendo em vista as convenções que foram pré-definidas como sendo as convenções que definem a estrutura da língua inglesa, você teve certas pessoas que fizeram essas convenções definindo que existem determinadas palavras que, se seguissem o regulamento em um determinado contexto, seriam estranhas ou seriam dúbias junto com outras, não é? Portanto, foi convencionado que determinadas palavras não necessariamente seguem o regulamento, em especial considerando o seu som. O motivo, então, que faz muito frequentemente um verbo ser considerado irregular é que, se ele seguisse a forma regular, ele teria um som estranho, ou faria nós nos confundirmos com outras palavras que já existem no inglês, que não têm o mesmo significado. Portanto, este é o motivo que define certos verbos como sendo irregulares. Não necessariamente certas características da palavra em si, num ponto de vista de soletração ou estrutural, que faz isso, tudo bem? Então, muita atenção com relação a essas características. Tendo isso em vista, aqui temos alguns exemplos. He worked part-time as a waiter. Temos aqui, então, o verbo work conjugado ao passado, sendo que ele é de fato regular, portanto, temos o ED, worked. He worked part-time as a waiter. E aqui temos o segundo exemplo. We liked our stay at a hotel. Temos o verbo também like, que é regular, e adicionamos, portanto, o ED ao seu final. Uma observação importante. Muito frequentemente você vê as pessoas afirmando que um verbo é regular e você tem como a única coisa que deve ser feita para expressar este verbo regular simplesmente adicionar o ED ao seu final. Mas definitivamente isso não é o caso, porque com muita frequência, primeiro, você tem verbos que estão no passado particípio, ou seja, não tem nada a ver com o passado simples, que também terminam com ED e são irregulares. Igualmente, você tem verbos que eles precisam de certas modificações ocorrerem neles antes para só depois adicionarmos o ED, como nós vamos ver aqui na nossa aula. Então, muita atenção quando se tem em mente que a única coisa que você precisa de fazer com verbos regulares é adicionar o ED, porque definitivamente este não é o caso. Sim, todo verbo regular termina em ED, mas às vezes nós precisamos de fazer algumas coisas antes para só depois adicionar o ED. Muita atenção com relação a isso. Os verbos regulares que terminam em uma consoante e Y têm o Y mudado para I para só depois adicionarmos o ED ao final. Então, aqui é um exemplo disso. Você tem o verbo cry, o verbo try e o verbo study, por exemplo. Todos terminam com Y, mas a letra que antecede esse Y é uma consoante. No caso, o R e o D. Neste caso, precisamos de primeiro substituir o Y por I para só depois adicionarmos o ED. E assim expressamos o verbo de forma correta. Verbos regulares terminados em CVC, ou seja, consoante, vogal mais consoante, têm sua última letra duplicada para só depois adicionarmos o ED ao seu final. Então temos aqui o stop, stopped, regret, regretted, spot, spotted. Então, primeiramente, temos aqui os verbos stop, regret e spot, que são verbos terminados em CVC. Ou seja, você tem um TOP do stop, sendo consoante, T, vogal, O, P, consoante. Igualmente do verbo regret, R, consoante, E, vogal, T, consoante. E por último, spot, P, consoante, O, vogal, T, consoante. Sempre então, quando você tem um verbo regular terminado em CVC, precisamos de duplicar a sua última letra para só depois adicionar o ED. Então, muita atenção com relação a isso.
E antes de prosseguirmos, eu somente gostaria de fazer um comentário com relação à pronúncia apropriada do ED igualmente. Muito frequentemente você vê as pessoas, até mesmo instrutores da língua inglesa, falando, por exemplo, worked, traveled, talked. A questão é que, ao mesmo tempo em que isso é compreensível e não é o fim do mundo caso você escute alguém falando assim, o fato é que a pronúncia apropriada para o ED é a pronúncia do som T, via de regra. Ou seja, não é worked, mas worked. Não é traveled, mas traveled. Não é stop, mas stopped. É óbvio que existem certas palavras que fogem desta regra, como temos aqui o regret e o spot. Você tem o regretted e spotted. Aqui, de fato, o ED tem som de ED. Agora, no caso do stop e de 95% dos outros verbos regulares, o ED tem som de kt, ou seja, de T. Muita atenção com relação a isso. Os verbos irregulares não são formatos seguindo o mesmo padrão. Eles não têm o regulamento que pré-define como são no passado. Então você tem o be se tornando was e were. Be é um verbo irregular. Eat, também verbo irregular, se tornando ate. E drink se tornando drank. Mais uma vez, não existem regras gramaticais que definem o porquê que os passados desses verbos são assim, com exceção do fato de que foi convencionado que eles não devem seguir as regras dos regulares, simplesmente porque, provavelmente, eles ficariam estranhos ou dúbios com outras palavras que já existem no inglês, caso sigamos a forma regular com eles também. Então, por isso que ao longo dos milhares de anos em que a língua inglesa se desenvolveu, estes verbos foram definidos como irregulares, tudo bem? Continuando. Observe que a forma passada do verbo to be depende da pessoa do sujeito. Então, você tem o sujeito na primeira pessoa, na segunda ou na terceira, seja no plural ou no singular, e o verbo to be se adapta tendo isto como referência. Então, você tem o I was, we were. Isto é, então, a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Observação sobre a pronúncia do were. Muito frequentemente você vê as pessoas falando were ou were. Por exemplo, aqui então, we were. A questão é que where significa uma palavra completamente diferente, significa onde em inglês. E war significa guerra, ou seja, palavras que não têm nada a ver com simplesmente o passado de ser e estar, que aqui no caso é o were, ou seja, o passado de são ou estão, não é? Está aqui então indicando a ideia de era ou estava, ou mais precisamente no plural, eram ou estavam, e definitivamente então não tem nada a ver com essa pronúncia. Então a pronúncia correta é sempre were. Igualmente, you were. Perceba que isso aqui não é um erro. Você tem a palavra you sendo utilizada para expressar tanto você quanto vocês. Ela é uma palavra mais flexível, que é irregular no sentido de que ela não tem S ao final, e portanto o que define se ela está expressando a ideia de singular ou plural é o contexto, tudo bem? E por último, he, she and it was, singular, they were, plural. Lembrando que they é utilizado tanto para nos referirmos a pessoas quanto para objetos e animais. Você tem o it sendo o singular da terceira pessoa, que utilizamos para nos referirmos a objetos e animais. Agora, a humanos utilizamos o he e o she. Pois bem, quando você está se referindo a um grupo de animais ou grupo de objetos, por falta de opção, também você tem que utilizar o they. Então, por exemplo, você tem este exemplo. All these cars are beautiful and they are also expensive. Ou seja, todos esses carros são lindos e eles também são caros. Você tem o they sendo utilizado para se referir a cars, que não é um grupo de pessoas, mas sim de objetos. Então, muita atenção com relação a isto. Continuando. As perguntas são formadas com did e o verbo principal no seu formato infinitivo. As negações são formadas com did not e o verbo principal no seu formato infinitivo. E verbos regulares e irregulares com qualquer sujeito são formados seguindo este padrão, tanto na forma interrogativa quanto na forma negativa. Então, muita atenção com relação a isto, porque você tem muito frequentemente, eu falo essa palavra muito frequentemente várias vezes porque realmente é muito frequentemente, todos esses casos que eu tenho descrito aqui neste vídeo, você vê as pessoas tendo os verbos principais nas sentenças sendo utilizados com o ED no final, no caso da sua forma regular, ou
eles na sua forma irregular também sendo expressados, em conjunto com did ou did not. Então a pessoa, por exemplo, vai fazer uma negação. Ela não comeu. Ela fala, she didn't eat. Isto é completamente errado. Por quê? Se você tem o did ou did not na sentença, isso significa que a sentença está no passado simples. Não existe, portanto, esta mecânica, esta necessidade, ou até mesmo não é correto termos o verbo principal da sentença sendo colocado no passado. Quando temos did ou did not na sentença, que são os casos das sentenças de negação e de interrogação. Portanto, temos aqui uma conclusão. O único contexto no qual você tem que utilizar o ED ao final, no caso dos verbos regulares, ou se preocupar com os verbos irregulares na sua forma no passado, é através... O único contexto, aliás, é o contexto do afirmativo, ou seja, ações afirmativas, sentenças que indicam algo que ocorreu em um momento determinado no passado. Quando você está negando, ou seja, dizendo que uma ação não ocorreu em determinado momento no passado, ou quando você está perguntando, ou seja, questionando se uma ação ocorreu em um determinado momento no passado, você tem a utilização do did ou do did not e, por consequência, tem o verbo principal da sentença não colocado no passado, mas mantido na sua forma infinitiva. Então, temos aqui, his sister lived in Sutton, London. Forma afirmativa com o verbo regular da sentença live, devidamente conjugado ao passado, lived. Agora veja a forma negativa e interrogativa. His sister did not live in Sultan. She lived in Harrow. Então temos o did not, indicando o simple past, com o live sendo mantido, portanto, na sua forma infinitiva. Na forma interrogativa temos did his sister live in Sultan? Where did his sister live in London? Então temos o live sendo utilizado para indicar aqui a ação sem ter o ED no final, mantendo então o did sendo o elemento que indica o passado simples. Muita atenção com relação a esses elementos. Algumas expressões de tempo podem mostrar o quão frequentemente a ação é feita ou quando ela ocorreu. Então você tem exemplos como every day, mas também tem yesterday, last night, a long time ago ou not a long time ago, 2 years ago, etc. Expressões de tempo são de fato muito importantes aqui, em especial no contexto simple past, porque o que caracteriza o simple past, como já explicado, é o fato de que ele é utilizado no passado determinado. Ou seja, ou você deixa claro na sentença quando a ação ocorreu, ou já é implícito no contexto da conversa quando a ação ocorreu. Portanto, é isso que te permite, via de regra, utilizar o simple past. Quando você não sabe, aí que você busca realmente utilizar expressões um pouco mais complexas como present perfect, tudo bem? Continuando, portanto, aqui. Shakespeare died in 1616. Perfeito. In 1616 é o ano em que Shakespeare morreu e, portanto, está sendo colocado aqui ao final como uma expressão de tempo. Ryan did not go to work yesterday, he got sick. Perfeito. Yesterday é uma expressão aqui de tempo indicando quando o Ryan não foi ao trabalho. E por último temos aqui, when did you move to Spain? I moved there not a long time ago. Então você tem o not a long time ago sendo a expressão que indica o momento em que a ação de mudar-se para a Espanha ocorreu. Observe que usamos o did e o did not com o verbo to have. I didn't have enough money to buy a new computer. Então temos o didn't have, com o have sendo mantido, portanto, na sua forma infinitiva. Mas não usamos did com o verbo to be. Utilizamos o was e o were na sua forma negativa. Então vejamos aqui. Why were you so angry? Forma positiva. Não temos então aqui nenhuma necessidade em teoria de utilizar o did. Mas agora na forma negativa, onde que em teoria precisaríamos de utilizar o did, temos aqui I wasn't angry. Ou seja, não é I did not be angry ou I did not was angry, mas a forma negativa wasn't. I wasn't angry. This was my usual self. Tendo isso em vista, essa é uma característica própria do verbo to be devido ao quão fundamental ele é. Ele é um verbo muito fundamental na língua inglesa e, portanto, ele possui características próprias. Mas ele é uma exceção. Fora o verbo to be, que te permite ter esta flexibilidade maior com a utilização das suas formas was, were, wasn't, weren't,
de forma livre na afirmação, negação e interrogação, todos os outros verbos, sejam eles regulares ou irregulares, no Simple Past utilizam-se do did, ou seja, do verbo auxiliar did, ou da sua forma negativa didn't, ou did not, para indicar sentenças interrogativas e negações. Tudo bem? Perfeito. Tendo isso em vista, então, estamos aqui devidamente finalizados com a nossa revisão do Simple Past. Muito obrigado.